E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iniciando uma nova fase aqui do canal depois de um bom tempo parado, eu quero trazer vídeos aqui pra vocês, principalmente de pós-jogo, pré-jogo, opiniões, né? De maneira mais prática, assim, né? Conversando com a câmera. Por vezes vídeos elaborados, como os que eu fazia antes, né? Claro. Lembrando que eu não sou nenhum especialista de táticas ou de números, mas acompanho bastante futebol e estudo também na área de comunicação, então vou tentar passar um pouco da minha visão aqui para vocês. Hoje eu vou falar sobre Remo e Bahia. Para quem não me acompanha no Instagram, eu faço a coluna sobre o Vitória na página Fute em Foco, mas isso não me impede de comentar aqui sobre os outros times, claro. E quanto ao Bahia, eu acompanho também bastante por ser o futebol baiano aqui. Como vocês sabem, a opinião aqui no canal é sempre sem clubismo e da maneira mais realista possível, né? Então, feita toda essa introdução, eu acho que é válido, né, começar sobre esse jogo de ontem, que eu até posso fazer um vídeo comentando sobre o projeto Bahia City, mas eu quero comentar principalmente sobre o jogo de ontem, o que é que ele simboliza para a temporada do Bahia, né? Então, em primeiro lugar, o Bahia ele foi eliminado da Copa do Brasil, como vocês todos já sabem. O Remo conseguiu fazer 2-1 nesse jogo de volta e o jogo de ida tinha sido 3-1 na Fonte Nova, que são placares bem expressivos, principalmente o fora de casa, né, que o esperado era que o Bahia saísse da Fonte Nova com uma vantagem considerável. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um tweet aqui do Noite de Copa sobre algo que eu queria comentar, que é justamente o retrospecto de Rogério Ceni contra Léo Condé. São 4 vitórias, né, 4 triunfos, 5 derrotas e 3 empates, tá? Mas o que me chama bastante a atenção desses números é que das 5 derrotas, 2 foram contra o Vitória e 3 contra o Remo. E desses 4 triunfos, um foi contra o Vitória, 3 contra o Ceará. Isso é muito importante. O Ceará, um elenco limitado, né, e que acabou sendo rebaixado ano passado. 3 empates, 2 contra o Vitória e 1 contra o Ceará. Ou seja, o que é que isso, pelo menos para mim, deixa muito claro? É que Condé, eu acho que ele soube muito bem como jogar contra Rogério Ceni, porque algo que eu sempre comento é o pouco repertório tático do Bahia durante o jogo. O que é que eu observo? Eu observo sempre uma constante de uma posse de bola, mas aquela posse de bola que não é objetiva, ou seja, não busca chegar ao gol logo. O que é que acontece? Toca pro lado, toca pro lado, toca pro lado, sem um objetivo claro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é chuveirinho na área, chuveirinho na área. Chega lá no ponta, chuveirinho na área. Terceiro ponto, é aquela jogada de jogar pro ponta, ele chegar no fundo, cortar para dentro, tocar pro meio. Quarta coisa que eu reparo, se a bola não passar pelo pé de Everton Ribeiro ou de Jean Lucas, que consigam criar um passe ou um chute de fora da área, né? Até o Luciano Juba nesse caso, mas assim, consigam criar uma jogada de perigo, uma infiltração de perigo, o Bahia tem muita dificuldade em quebrar a defesa do adversário. Muita mesmo. Coisas que eu reparo muito em vários jogos, vários jogos. Teve um jogo do Bahia que eu não vou lembrar, mas foi temporada passada que eu cheguei a reparar nisso. Quando acabou o primeiro tempo, o Bahia tava com 24 cruzamentos, tá? Então, muito chuveirinho na área. E isso é uma coisa que, sinceramente, que não me agrada, né? Porque pra mim, futebol também entretenimento. Então é um jogo que eu particularmente não gosto de assistir. O Bahia, eu tive a sensação que percebeu, de certa forma, né? Claro, o senso de urgência. Tava perdendo por 3-1 jogando fora de casa. Um elenco que talvez não fosse o que estávamos acostumados a ver na maioria das partidas, né? Um time que Eric Pulga, ele entrou, né? No segundo tempo, que em outros tempos ele seria titular absoluto. Mais uma vez, um jogo com Everton Ribeiro começando de titular. Uma coisa que eu comento também é que essa dependência do Bahia de Everton Ribeiro é um problema, porque ele não é um jogador mais novo, ou seja, ele não é um cara que você vai ter para jogar os dois tempos. Eu ainda acho que ele joga mais do que deveria, no sentido de minutagem. Eu digo, você manter ele em campo por menos tempo, ou o segundo tempo, ou o primeiro tempo inteiro, mas jogando ali no melhor que ele pode performar. Eu sinto que acaba esgotando demais o Everton fisicamente. E essa dependência que o Bahia tem dele é um problema porque ele tá próximo de se aposentar. E assim, o que seria o sucessor dele, que seria assim o cara para ser o maestro, aquele cara que muda o ritmo de jogo, uma indefinição nesse sentido. E aí vamos para centroavância, que para mim é um problema também no Bahia, porque o que acontece? Você tem William José e você tinha o Everaldo, que para mim é um centroavante mediano para ruim. Ele perde muitos gols, não se posiciona
tão bem. Você manda ele pro Fluminense, ou seja, a ideia é que você dê um passo à frente. E aí na temporada seguinte, ele volta. Você não evoluiu na temporada em que ele não esteve. Como você retrocedeu? E aí você tem uma alternância muito grande entre Everaldo e William José. O William José que também oscila bastante, né? E aí o Bahia tem um problema claro daquele cara que é definidor. E talvez essa deficiência seja potencializada quando a gente observe a dificuldade da bola chegar lá na frente de uma maneira que não seja por uma bola aérea. Eu queria falar um pouco sobre o Remo, o que é que o Remo fez. Eu acho que talvez nesse jogo tenha ficado mais evidente a limitação da equipe do Remo do que no jogo de ida, tá? O Marcelo Rangel fez uma partida muito boa, né? Salvou muito, ele fez... Tem gols evitados aqui de 0,81, com 6 defesas. E aí ele foi fundamental, mas assim, eu acho que Condé, ele fez um papel de tentar estancar essas deficiências, principalmente defensivas, né? Bota o time lá atrás e sai num contra-ataque. Mas contra-ataques esses que eu achei até que bem construídos, viu? Agora, antes que comentem aí, 3 gols anulados do Bahia, 3 gols bem anulados. Primeiro, bola na mão, falta. Segundo, impedimento. E o terceiro, uma falta clara ali, um puxão de camisa, né? Tinha questão psicológica também, jogando em casa, vantagem de ida. E ter 2 vitórias contra o Bahia até o momento, então o Remo foi com um psicológico muito melhor, o Bahia vem pressionado. Eu quero falar mais sobre como isso reflete na temporada do Bahia. É muito importante a gente observar. Ano passado, o Beckler, Marcelo Beckler da TNT Sports, ele foi muito criticado por aquela fala de que o Bahia deu um passo ao lado, né? Não avançou. E de fato, deu um passo pro lado, voltou para a pré-Libertadores, de fato, mas ainda não conseguiu uma classificação direta. Enfim, foi uma temporada que o Bahia andou pro lado. E muita gente pode discordar, é um fato. Posição na tabela e de competições deu um passo pro lado. Teria uma vantagem, ou seja, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, além do Campeonato Baiano, né, claro. Mas foi campeão baiano, como esperado, né? Um time muito superior ao do Vitória. O Bahia não conseguiu passar da pré-Libertadores. E não foi um contexto como o do ano passado, que pegou o Internacional, que ainda jogava bem, né? Que o Internacional caiu bastante, mas jogou bem contra o Bahia. Foi um bom jogo, inclusive. Contra o O'Higgins, na volta, né? Não deveria ter ido para disputa de pênalti o jogo. Para mim, isso completamente bizarro. Foi e eu vi uma coisa muito psicológica, porque vemos o Bahia tendo dificuldade em mata-mata. E aí já não tinha a competição continental, já não tinha a competição regional. Copa do Brasil e Brasileirão, 2 competições nacionais para focar, certo? Eu acho que o Bahia tinha uma chance interessante na Copa do Brasil. Não teria tantos jogos e não ficaria tão dividido quanto as outras equipes, né, da primeira parte da tabela. Mas cai logo aqui, antes das oitavas, né? E aí, de novo, problema com decisão. No caso, um problema com mata-mata, né? Trazer também um ponto que 2 coisas. Primeiro, contratações. Segundo, o teto do trabalho do Rogério Ceni. Primeira coisa, 2025 eu tive a sensação de que o trabalho do Rogério Ceni, ele chegou num teto. Por quê? Como eu comentei anteriormente, não vimos o Bahia evoluir mais em termos de futebol jogado. Beleza que sofreu muito com lesões, mas vimos esse teto atingido. E assim, um trabalho atinge um teto, não necessariamente é algo ruim, quer dizer que ele chegou ali no céu, não pode evoluir mais, né? Não conseguiu evoluir mais. Só que no caso do Bahia, eu tive a sensação de que não foi suficiente pra gente dizer, ok, isso aqui tá bom, mesmo não indo além disso, isso aqui tá ok. Não, porque não foi suficiente em diversos jogos, mas não se via o time fazer algo além. Então, em 2025, principalmente, eu tive essa sensação. Contexto, por exemplo, contra o Fluminense na Copa do Brasil. O Bahia poderia e tinha condições de passar. Um trabalho também muito repetitivo. Como podemos ver, o Condé, ele já sabe muito bem como jogar contra o Bahia. Atingiu um platô há muito tempo. Não vejo o Bahia evoluir de 2025 para cá. Pelo contrário, eu vi chegar no teto do trabalho do Rogério Ceni que vimos até agora e evoluir de lá para cá, como podemos observar. Agora, em termos de contratação, que é um grande problema também. Gastou muito em jogadores que, do meu ponto de vista, não contribuíram e não justificaram seu valor. O Lúcio Rodrigues, né, um centroavante, para mim, não justificou o valor pago. Mas, assim, além
dos reforços que chegaram, a falta também. Porque da temporada passada para essa, o Bahia fez pouquíssimas contratações. E até o momento não vimos nenhum impacto delas, né? O próprio Everaldo, né? O retorno dele. O Bahia tinha que contratar um jogador. Optou por manter Ronaldo e agora o Léo Vieira, que está sendo titular. E apesar dos pesares, ele está evoluindo, né? Do meu ponto de vista, é mais ou menos isso. Que falta contratações e falta qualidade nas contratações. Porque quando pagou caro, não foi por bons jogadores. Então falta investir melhor quando resolve investir também. Mas, e aí o torcedor tricolor, fica esse gosto amargo realmente. Fica essa sensação de que é uma temporada perdida. Porque tem o Brasileirão e agora é cobrar de uma equipe um bom desempenho nesse Brasileirão. Porque é um dos únicos clubes que vai jogar exclusivamente essa competição. Então tentar ali beliscar pelo menos uma Libertadores. Eu não sei se o Bahia atualmente tem equipe para isso, mas eu acho que o Bahia vai melhorar, vai sair dessa crise, então deve brigar sim por Libertadores. E o Bahia tá em sexto lugar do Brasileirão, não é um lugar ruim, né? Então dá pra, digamos que, dar continuidade nesse ritmo. Eu vi também que o São Paulo já tá monitorando o Rogério Ceni para poder contratar, porque eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 14. O jogo foi na quarta, dia 13, que o São Paulo foi eliminado pro Juventude e Roger Machado foi demitido. Não é só mudar Rogério Ceni. Eu acho que tem que contratar melhor, tem que planejar melhor, porque também tem isso. Onde quer chegar? Queremos disputar na primeira parte da tabela. Mas com que objetivo? Né? Disputar Libertadores visando o quê? Como disputar Libertadores? Como disputar a Copa do Brasil? Entendeu? Que tipo de competição deseja fazer? Exemplo. Ficar num G6 no Brasileirão, avançar no mata-mata da Copa do Brasil, levar como da Libertadores, enfim, tem que ter esse planejamento que dá a sensação muito de vislumbre, acho que da diretoria e da torcida. E não saber onde quer chegar, como quer chegar, que tipo de trabalho deseja fazer. Isso reflete em campo também. Eu vejo um Bahia muito pragmático e sem criatividade. Mas, de novo, eu acho que talvez não suficiente pro torcedor, mas uma temporada que ainda tem muito o que se fazer no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Bahia tá com 14 jogos, um jogo a menos. Então tem muito o que buscar. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Comenta aí se você concorda, se você discorda com alguma coisa que eu falei, sempre de maneira respeitosa e debatendo aqui ideias, beleza? Mais uma vez, peço que você diga se curtiu esse formato de vídeo. Dê sugestões de outros conteúdos, eu vou melhorar essa iluminação. E é isso. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.